Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a mais uma aula. Começamos nesse momento uma próxima aula sobre potenciação. Continuamos falando sobre as propriedades de potenciação, tá legal? Nós já falamos algumas propriedades, muito importantes, diga-se. Agora avançaremos para outras propriedades, para que depois nós possamos, claro, entrar na hora de fazer questões e resolver exemplos junto contigo, fechou? Coloco em sua tela, temos lá então potenciação. E nós vamos, então, diretaço para isso aqui, ó. Cadê? Essa daqui é onde nós já começamos. Potência de uma multiplicação. Você veja só, eu tenho aqui dentro uma multiplicação. E eu tenho um expoente lá fora, quer dizer, eu tenho um expoente dessa multiplicação. O que eu posso fazer? Distribuir. Quando nós tivermos uma multiplicação, esse expoente que você está vendo, ele é distribuído. Ele vale para a letra B e ele vale também para a letra A. E aí nós temos A elevado a M vezes B elevado a M. É uma potência, porque tem o expoente, e lá dentro eu tenho uma multiplicação. Então eu tenho que a base é um produto. Aí eu separo em duas potências. Você poderia ver ao contrário, poderia ver assim, quer ver? Se eu tenho uma primeira potência com o expoente M, e eu tenho uma segunda potência com outra base, também com o expoente M, você pode juntar a multiplicação, porque os expoentes são iguais. Se os expoentes são iguais, você pode dizer que fica A vezes a letra B, elevado ao expoente M. E aí eu farei para você dois exemplos. Primeiro exemplo, coloco lá. Primeiro exemplo será o seguinte. Primeiro exemplo que nós temos aqui. O primeiro será na primeira forma de você utilizar, que é o seguinte. Imagine que eu coloco lá para você. Número 4 vezes número 10 elevado ao expoente 5. O que eu posso fazer aqui? Você pode resolver normal, você pode fazer 4 vezes 10, 40, e aí elevar ao expoente 5, ou você pode fazer o seguinte, como eu tenho uma multiplicação, esse expoente, ele é distribuído para os dois fatores. E aí eu tenho 4 elevado na quinta, vezes número 10, também elevado na quinta. Às vezes, será uma vantagem fazer isso. Separar em duas potências também pode ajudar de vez em quando. Aqui nesse caso, não é uma questão de ser bom ou ruim, é uma questão de você aprender que você pode. Quando tiver uma multiplicação e houver um expoente lá fora, você pode distribuí-lo. Uma outra maneira de você usar essa regra é ao contrário. Muito útil, inclusive, muito útil mesmo. E eu quero colocar aqui exemplo. E qual é esse exemplo que nós, então, colocaremos aqui? Esse próximo exemplo é o seguinte. Eu coloco lá para você, de repente, 5 elevado ao expoente 3 vezes 2 elevado ao expoente 3. Aí você olha e fala, bom, não tem bases iguais, e não tem mesmo, porque eu tenho 5 expoente 3, base 5, 2 expoente 3, base número 2. Eu tenho bases diferentes. E agora, cara, eu posso fazer o quê? Bom, os expoentes são iguais. Nesse caso particular, em que os expoentes são iguais, você pode juntar as bases, 5 vezes 2, e repetir o expoente já que ele é igual. E aí você multiplica dentro. 5 vezes 2 é 10. O que significa? 5 ao cubo vezes 2 ao cubo é a mesma coisa que 10 elevado ao cubo. Então você tem que saber usar das duas maneiras. Separar quando necessário e juntar quando necessário também, tá joia? Então essa é uma próxima propriedade. Próxima, chegou, potência de uma divisão. Muito legal que você saiba disso, né? E aí também nós usamos em duas direções. As duas direções são, primeira, se eu tenho uma potência com o expoente M de Maria,
dividida por outra potência, também com o expoente m de Maria, porém com bases diferentes. Você pode repetir o expoente e juntar aquelas duas bases dividindo. Outra maneira de você enxergar, ou outra forma de você ver isso aqui. Eu tenho uma divisão, letra A dividida pela letra B. E aí eu vou lá fora e eu coloco um expoente para essa divisão. Eu coloco o expoente m de Maria. Eu posso distribuir esse expoente? Dúvida que eu tenho. Eu posso pegar esse expoente e eu posso dividir ou distribuí-lo para a letra A e também para a letra B? Pode e deve. Você pode fazer A elevado ao expoente m dividido pela letra B, também elevado ao expoente m. Faço dois exemplos e você entenderá as duas maneiras de você usar isso aqui. Em alguns casos, uma delas será útil, no outro caso, a outra é que será útil. E aí o que nós temos que saber nesse momento é que existem essas propriedades, tá bem? Vamos ver um primeiro exemplo. Eu vou lá e coloco 2/3 elevado ao expoente número 4. Como que eu resolvo 2/3 elevado na quarta? Mole. 2/3 elevado na quarta significa 2 elevado na quarta dividido por 3 elevado na quarta. E agora você resolve separado. Por exemplo, 2 elevado na quarta, 16, 3 elevado na quarta, 81. Pronto. Você chegou na resposta resolvendo separado. 2 elevado na quarta, 16, 3 elevado na quarta, resposta 81. Pronto, resolvido. Tá aí o nosso exemplo. Outra possibilidade de você utilizar o que nós temos aqui. Às vezes, o útil, o bom para nós, será juntar. Então, você vai ter o cálculo separado e você juntará. Exemplo, eu vou lá e tenho isso aqui. Número 5 elevado ao expoente 7, dividido por número 9, também elevado ao expoente 7. Caramba, Johnny, tem duas potências aqui. E essas duas potências não têm base igual. Verdade, ó, base 5, base 9. Mas o expoente é igual. Então, você coloca 5 nonos e você coloca o expoente uma única vez. Você resumiu, você reduziu o seu cálculo, é uma vantagem matemática. Em alguns casos, você vai ter que separar, tinha um expoente só e eu separei em 2 expoentes. Em outros casos, tem que juntar. Eu tinha 2 expoentes e eu coloquei um expoente só. E agora chega o ponto alto dessa aula, que é como trabalhar com expoente negativo. Vou te ensinar agora, passo a passo, como que você trabalha com o expoente negativo. Vem comigo, vamos junto aqui aprender esse negócio. Quando eu tenho lá b elevado na menos 1, certo? Aliás, aqui, só uma coisinha que acho que ficou trocado aqui, eu vou até fazer um negocinho aqui. Quando eu tenho b elevado na menos 1, eu vou tampar esse negócio aqui e eu vou então colocar certinho que apareceu uma letra A que não está de acordo ali e eu preciso só arrumar esse negócio, tá? Então, vamos devagar ensinando você. A primeira regrinha, ela é a seguinte. Quando aparece uma certa base elevada ao expoente menos 1, o que significa o expoente menos 1? Que você vai colocar o número 1 em cima e a base você coloca na parte de baixo. Por que isso, prof? Porque o expoente negativo, ele significa inversão. O expoente negativo significa inverta a base da sua potência. Pegue a base e inverta ela. Não entendi, eu vou te explicar melhor, quer ver? Quem que é a base da potência? A base da potência é B. Só que o B, ele pode ser escrito como sendo B dividido por 1. Então veja que a base é B sobre 1. O expoente menos 1 significa inverta a base. Expoente menos 1, tem que aprender isso aqui, ó. O expoente menos 1 tem um significado próprio. O expoente menos 1 não significa, em absoluto,
que a base vai ficar negativa. O expoente menos 1 significa isso aqui, ó. Inverta a base. Só isso. Quando você olha qualquer número com o expoente menos 1, o comando que está ali é pegue a sua base e inverta ela. B sobre 1 invertido é 1 sobre B. Você me dá exemplo, Johnny? Claro, vamos fazer exemplo aqui, ó. Exemplo, o que significa o expoente menos 1. Você tem que aprender isso aqui, tem que saber isso aqui, cara. Não dá para você achar que vai aprender matemática ou até estatística sem saber esse troço. Por exemplo, quando você olha 7 elevado ao expoente menos 1, certo? O que significa 7 elevado ao expoente menos 1? 7 elevado ao expoente menos 1 significa 1 sobre o número 7. Por quê? Porque o 7 é 7 sobre 1. O menos 1, o expoente menos 1, é um comando, inverta a base. 7 sobre 1, 1 sobre 7. Pergunta, não tem que ficar negativo? Não, senhor. Mas o expoente é negativo, Johnny. Então, cara, o expoente negativo não tem nada a ver com o sinal do resultado. Nada a ver. O expoente menos 1 apenas significa inverta a base. Só isso, velho. Ai, Johnny, eu achava que quando aparecia o expoente menos 1, o resultado tinha que ficar negativo. Não é isso não, cara. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O expoente menos 1 é só para você inverter a base. Vamos ver outro exemplo, quer ver? Se eu coloco assim para você, exemplo, vamos fazer mais um aqui, mais vários, na verdade. Exemplo para você aqui. Vamos supor que aparece lá 6 elevado ao expoente menos 1. Qual é o resultado? 1 sobre o número 6. Caramba, é só isso mesmo, cara, só isso. E fica positivo. Fica positivo. Próximo exemplo. Vamos pegar uma fração agora que é legal. E se for uma fração, prof, por exemplo, ó, 2/3, parênteses, elevado ao expoente menos 1. Vamos pensar um pouquinho? Quem que é a base? 2 em cima, 3 embaixo. O que significa o expoente menos 1? Tem que inverter. Então, o número 3 vai para cima, o número 2 vai para baixo. É só isso que você faz. O 2 que estava em cima vai para baixo, o 3 que estava embaixo vai para cima. Caramba, John, você está brincando comigo? Não tô, cara, é isso mesmo. É só isso que significa o expoente menos 1. Isso aí, imagina só, né? A minha vida inteira eu escuto isso. Que as pessoas dizendo que achavam que por ser o expoente negativo, a resposta ficaria negativa. Não tem nada a ver o expoente negativo com o sinal do resultado. Agora, importante que você consiga fazer o contrário, de coração, de verdade mesmo. Importante que você consiga, a partir de agora, pensar assim também, ó. Exemplo. Esse contrário sempre é muito importante. Vamos supor que você enxergou isso aqui. 1 dividido por 9. A partir de agora, quando você enxergar 1 dividido por 9, eu preciso que você pense assim. Se eu quiser, eu posso dizer que é 9 elevado ao expoente menos 1. Porque pense, ó, 1 sobre 7 é a mesma coisa que 7 elevado na menos 1. 1 sobre 6 é a mesma coisa que 6 elevado na menos 1. Logo, 1 sobre 9 é a mesma coisa que 9 elevado na menos 1. É muito importante que você aprenda a fazer isso que eu fiz agora. Deixa eu avançar. Avancei. 2 expoente menos 1. Bora rapidão? 2 expoente menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre número 2. Próximo. 3 expoente menos 1. 3 expoente menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 3. Próximo. 4 expoente menos 1. 4 expoente menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 4. Próximo, 5 expoente menos 1. Caramba, Johnny! 5 expoente menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 5. Próximo, 2/3 expoente menos 1. 2/3 expoente menos 1 é a mesma coisa que 3 sobre o número 2. 2 de cima vai para baixo, 3 de baixo vai para cima. E agora, apareceu ali 2 elevado na menos 2. E aí eu voltarei naquela tela de teoria
para poder ensinar você certinho, bonitinho. Agora você já sabe, o expoente menos 1 significa inverta a base. Beleza. E se for outro expoente, cara? E se fosse, por exemplo, assim, quer ver? B elevado a menos o valor da letra A. Como que você trata esse negócio aqui? Moleza. Primeira coisa, você inverte a base. Coloca o 1 para cima e coloca o B para baixo. E já que tem esse expoente A, você coloca o expoente A. Eu confesso que eu não entendi, professor. Você me ajuda? Ajudo. Vamos ver exemplo aqui, ó. Exemplo. E aí vamos conversar sobre isso aqui nesse momento. Ó, exemplo. No passo a passo, tem o passo a passo e tem aquele método que você faz de cabeça, claro, né? Então vamos no passo a passo primeiro. No passo a passo é o seguinte, se eu tenho lá 3 expoente menos 2, a teoria fala assim, primeiro você pega o 3 que é a tua base e você inverte. Então você coloca número 1 sobre o número 3. E agora você eleva ao quadrado, só que normal. Depois que você inverteu, você tira aquele negativo. Dá uma olhada, ó. Era 3 expoente menos 2. Eu pego esse 3 aqui e eu coloco ele para baixo. Em cima fica o número 1. E aí tem que lembrar por quê, né? Porque na verdade é 3 sobre 1. O 1 vai para cima, o 3 vai para baixo. O expoente que era negativo, agora ficou normal. E você agora responde, porque você já aprendeu sobre isso. Quando eu tenho uma fração que está elevada a um certo expoente, você resolve separado. Você resolve 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado é 3 ao quadrado. Por isso que aparece assim, ó. B elevado a menos A é igual 1 sobre B elevado a A. 3 elevado na menos 2 é 1 dividido por 3 ao quadrado. Mas eu penso que você nem precisa chegar até aqui. Na realidade, basta você lembrar do seguinte e depois resolve direto. Expoente negativo, primeira coisa que eu faço, inverto a base. Aquela base que era a base número 3, eu converto ela para 1/3. E aquele expoente negativo agora virou expoente positivo. Basta agora você resolver naturalmente. 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. Como que eu faço isso para mim, cara? Como que eu vou resolver isso para mim? Eu resolvo isso assim, ó. Quanto vale 3 ao quadrado? Finge que não é negativo aqui. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. De cabeça, ó. 3 ao quadrado, 9. Ah, mas tem o negativo. Tudo bem, então é 1 sobre 9. Faço mais um e você vai entender o meu método aqui e talvez você goste e use ele a partir de agora. Quer ver? Exemplo. Vamos pensar nesse exemplo aqui, ó. 2 elevado ao expoente menos 3. Olha como que eu resolvo de cabeça esse troço aqui. Eu olho para esse negócio e penso. Esquece o negativo, cara. Finge que não está vendo esse negativo aqui. Só olha para o número. Quanto vale 2 elevado ao cubo? 2 elevado ao cubo, 8. Certo? Ó, 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 8. Aí você pensa, tá, só que tem o expoente negativo, tá bom. Então a resposta não é 8, é 1 sobre 8. Porque o expoente negativo tem que fazer a inversão no final. Agora, pela regrinha, você responde isso aqui assim, ó. Pela regrinha, vai mais no passo a passo, ó. 2 elevado na menos 3. Primeira coisa, inverte a base. A base é 2. Aí você coloca 1 sobre 2. Daí agora, o expoente que era negativo fica normal, expoente positivo. Agora você resolve separado. Quanto é 1 elevado ao cubo? 1 elevado ao cubo é 1. Quanto vale 2 elevado ao cubo? 8. Então você pode fazer passo a passo e você pode fazer já diretaço também.
Agora eu fico mais à vontade para voltar aqui, ó. Quanto é 2 expoente menos 2? Bem, pelo método tradicional é o seguinte, quando eu tenho expoente negativo, eu tenho que pegar a base e invertê-la. No lugar do 2, 1 sobre 2. Aquele expoente que era negativo, esse expoente que era positivo fica normal. Agora ficou positivo. 1/2 elevado ao quadrado. 1/2 ao quadrado, 1 ao quadrado vale 1. 2 ao quadrado vale 4. A resposta é 1/4. Como que eu respondo esse negócio? Eu respondo assim, ó. Eu sei, aqui minha cabeça, eu sei que 2 ao quadrado é igual a 4. Ah, mas está negativo aqui. Ah, tá, então não é 4. Então é 1 sobre o número 4. E aí eu já respondo direto 1 sobre 4. Mas aí você pode escolher, se quer fazer no passo a passo, quer fazer de cabeça, não tem nenhum problema. 3 elevado no expoente menos 2. 3 elevado no expoente menos 2, passo a passo, ó. 1/3, lembrando que o 3 é 3 sobre 1. Por isso que inverte ali, eu falo inverte e aparece aquele 1 em cima lá. Mas da onde que vem esse 1, Johnny? É porque o 3 é 3 em cima do 1. Quando você inverte, fica 1 em cima do 3. Parênteses. E depois do parênteses, aquele expoente que era negativo, agora fica normal, fica expoente 2. 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. Resposta, 1/9. Mais 1, avançamos. 4 expoente menos 2, vai ficar 1/4, porque você pegou esse 4 e inverteu. O expoente menos 2 fica normal, fica expoente 2. Agora você resolve. 1 ao quadrado, 1. 4 ao quadrado, 16. Pronto. 4 elevado na menos 2 é 1 sobre 16. 2 elevado na menos 3. Vejamos lá quanto fica 2 elevado na menos 3. 2 é 2 sobre 1. Você sabe disso. Então, você coloca 1 sobre 2, parênteses, e depois do parênteses, coloca o expoente número 3. Agora, você, então, vai colocar o seguinte. Quanto vale 1 elevado ao cubo? 1. Quanto vale 2 elevado ao cubo? Número 8. E assim você vai respondendo todas as questões com todos os expoentes negativos. Veja lá, expoente menos 3, você inverteu a base, ficou expoente 3 naturalmente. 5 elevado na menos 4, vejamos lá. Primeiro você inverte a base. No lugar de colocar o número 5, coloca 1/5. Agora, o expoente que era positivo passa a ser um expoente que era negativo, né? Passa a ser um expoente positivo. Agora você responde separadamente. Quanto vale 1 elevado na quarta? 1. Quanto vale 5 elevado na quarta? 625. Avançamos. Agora eu preciso que você aprenda a fazer o contrário. Por exemplo, 1 sobre 2 elevado na quinta. Estamos andando, tá? Estamos andando com a aula aqui, porque eu acho que estamos bem, estamos tranquilos, vamos andando com ela. 1 sobre 2 elevado na quinta. Eu preciso que você aprenda a fazer o seguinte. Se eu inverter isso aqui, ó, se eu jogar o 1 para baixo e o 2 na quinta para cima, fica assim, 2 elevado na menos 5. Quando você pega o número que estava embaixo e você coloca em cima, porque daí embaixo dele fica o 1, né? Aquele 1 foi lá para baixo. E esse 2 na quinta foi lá para cima. Você pode fazer isso, inverter assim? Pode, bem tranquilo, sem nenhum problema. Só que o expoente troca de sinal. Se ele era um expoente positivo, ele tem que ficar um expoente negativo. O que foi feito ali foi isso aqui, ó. 1 sobre 2 elevado na quinta. Aí o que é que você faz? Ó? O número 1 você joga para baixo.
O 2 na quinta você joga para cima. O sinal do expoente você troca. Ele era positivo, coloca negativo. O número 1 aqui de baixo, ele não manda nada. Por isso que fica 2 elevado na menos 5, que é a mesma coisa, certo? Então esse é o processo que nós executamos, sempre o de inversão. O 1 que estava em cima foi para baixo, o 2 elevado na quinta foi para cima, beleza? 1 sobre 2 elevado na décima potência. 1 sobre 2 elevado na décima é a mesma coisa que 2 elevado na menos 10. Por quê? Olha o processo aqui. 1 sobre 2 elevado na décima igual. Agora, o 1 que estava em cima, inverteu, colocou embaixo. O 2 na décima que está embaixo, inverteu, colocou em cima. Quando você inverte, o sinal muda do expoente. O sinal que era positivo passou a ser um sinal negativo. Como esse 1 aqui de baixo não manda nada, fica 2 elevado na menos 10. Também é um passo importante. E para encerrar com você esse bloco, eu falo então agora de algumas regrinhas básicas, bem básicas, mas muito importantes. Por exemplo, olha isso aqui. Toda potenciação que for a base 1, não importa o expoente, o resultado vai ser o número 1. Básico, né? Toda potenciação cuja base é o número 1, o resultado é o próprio número 1. Então, exemplos rápidos e bobos aqui. 1 elevado ao quadrado. Bem, 1 ao quadrado vale 1. 1 elevado ao cubo. 1 ao cubo vale 1. 1 elevado ao expoente 20 vale 1 também, e assim por diante. Não importa o expoente, se a base for o número 1, a resposta é 1. Próxima, agora tome cuidado. E se a base for menos 1, certo? E se a base for o número menos 1? Aqui está incompleto, infelizmente, e aí eu vou colocar para você, certo? Ó, e se a base for o número menos 1? Aí eu vou colocar aqui para você condição se, olha só, menos 1 elevado a m será igual a menos 1 se o valor da letra m for um número ímpar, se o expoente for um número ímpar. Nesse caso, nós vamos dizer que o resultado é menos 1. Então, exemplo, se eu pego lá, menos 1 elevado ao cubo, o resultado é menos 1. Menos 1 elevado na quinta, o resultado é menos 1. Menos 1 elevado na sétima, o resultado é menos 1. De onde que vem isso? Do jogo de sinal. Porque veja só aqui, só um exemplo. Ó. O que é menos 1 elevado ao cubo? Menos 1 elevado ao cubo significa menos 1 vezes o número menos 1 vezes o número menos 1. Agora você veja só o jogo de sinal, quer ver? Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. É só você fazer o joguinho de sinal, você chega lá. Esse menos junto com esse menos tem como resultado mais. Mais com esse menos aqui, a resposta fica menos. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 de resultado. Sempre que o expoente for ímpar, quando você faz o jogo de sinal, a resposta fica negativa no final. Por isso, aprenda. Quando você pega base menos 1 e esse expoente aqui é um número ímpar, o resultado é o próprio menos 1, certo? Porém, tome cuidado com uma coisa, e deixa eu só arrumar esse negócio bonitinho aqui, para não ficar de qualquer jeito aqui na tua tela. Então, deixa eu só arrumar esse negócio, e aí a gente vai colocar aqui uma continuação para você, que é um cuidado muito especial que nós temos que ter. Exemplo, aí coloco lá, menos o número 1 elevado ao cubo é igual ao próprio menos 1, porque 3 é um expoente ímpar. Menos 1 elevado na quinta também é igual a menos 1, porque 5 é um expoente ímpar.
Menos 1 elevado na sétima também vai ser igual a menos 1, porque o expoente é um expoente ímpar. Caso você queira verificar, é só fazer o jogo de sinal. Agora, a regra muda se o expoente fica par. E aí eu tenho que colocar isso para você. Se eu tiver menos o número 1 elevado ao expoente m, isso aqui vai ser igual a mais 1 se por acaso o expoente m for um expoente par. Se o expoente for um expoente par, mesmo que a base seja menos 1, o resultado fica positivo. Por exemplo, ó, eu vou lá e pego menos 1 elevado ao quadrado. A base é menos 1, é negativa, mas o expoente é par. E quando o expoente é par, o resultado fica mais 1. Por quê? É por causa do jogo de sinal. Porque se eu tenho menos 1 vezes menos 1, isso aqui é menos 1 ao quadrado. Esse menos com esse menos vai dar resultado mais. É só o jogo de sinal. E isso vale para todos os expoentes pares. Menos 1 elevado ao expoente 4 fica mais 1. Porque se eu fizer o jogo de sinal, vai dar positivo. Se eu fizer menos 1 elevado na sexta, também vai dar mais 1, e assim por diante. E daqui decorre uma regra das mais fundamentais. Quando você tem uma potência em que a base é negativa, a resposta depende. Se você tem uma potência e a base é negativa, e eu perguntar assim para você, meu aluno, essa potência tem a base negativa. Qual é o resultado? Positivo ou negativo? A resposta é depende, professor. Depende do expoente. Se o expoente for ímpar, negativo. Se o expoente for par, positivo. Pelo amor de Deus, essa regrinha só vale para a base negativa. Se a base é negativa, na base negativa e somente na base negativa, expoente ímpar continua negativo. Expoente par, a resposta fica positiva, decorre desse fato aqui. Nós continuamos. A potenciação de 0 elevado a m é igual a 0. Significa isso? 0 elevado a qualquer número continua sendo 0. Próxima. A elevado a 0 é igual a 1. Aqui é diferente, ó, cuidado. O que eu falei aqui é que 0, o número 0, elevado a qualquer expoente vale 0. Então, exemplo rápido. Se eu pego 0 elevado na quarta, 0. 0 elevado na quinta, 0. 0 elevado na sexta, 0. E assim por diante. O número 0 com qualquer expoente continua 0. Agora mudou. O que eu falei é, pega uma base e eleva o expoente 0. Quando o expoente é 0, o resultado é 1. Então você veja, 2 expoente 0, resultado 1. Menos 3 expoente 0, o resultado é 1. 2 terços expoente 0, o resultado vale 1. Não interessa a base, velho. Se o expoente é 0, o resultado vale 1. Observações? Se a base for positiva e o expoente é par ou ímpar, o resultado será positivo. Essa é importante, porque eu ensino assim, né? Se a base é negativa, a resposta depende. Se o expoente é ímpar, negativo. Se o expoente é par, positivo. Mas isso só acontece quando a base é negativa. E se a base for positiva? Aí, meu rei, não interessa. Quando a base é positiva, a resposta sempre é positiva. Você está brincando? Não. Quando a base é positiva, não interessa o expoente, tanto faz. O resultado continua positivo. Ah, mas duvido. E se puser um expoente negativo, você já aprendeu? O expoente negativo não tem nada a ver com o resultado, tem nada a ver com o sinal do resultado. Então aprenda isso. Quando a base é positiva,
O expoente é par ou é ímpar? Tanto faz. O resultado continuará sendo positivo. Deixe-me ver. Se a base é negativa, o resultado será positivo se o expoente for par, e o resultado será negativo se o expoente for ímpar, que é o que você já sabe. E aí nós, com isso, encerramos esse bloco, ao longo do qual trouxe aqui várias coisas importantes sobre potenciação para você. Para mim foi um grande prazer. Até a próxima. Valeu!